Se passa mais doce, me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for. Meu nome é Bio Nascimento, eu sou professor da Escola da Bíblia. Gostaria de te convidar para fazer o curso Bíblia para Iniciantes. Este é um curso bem prático, bem acessível para você que talvez vai estar lendo a Bíblia pela primeira vez. Visite o nosso site, saiba mais um pouco sobre esse curso. E Deus o abençoe. Com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor. Olá, sou Michael, professor do curso sobre o livro de Romanos, e gostaria de convidar você a entrar nesta jornada conosco de estudar sobre a teologia de Jesus Cristo. O que quer dizer viver pela fé? Como é que o Espírito Santo nos ajuda a se tornar a imagem de Jesus Cristo? É uma jornada encorajante e gloriosa, e quero convidar você a entrar nisso conosco. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá. Meu nome é Bio Nascimento, eu sou professor da Escola da Bíblia. Gostaria de te convidar para fazer o curso Bíblia para Iniciantes. Este é um curso bem prático, bem acessível para você que talvez vai estar lendo a Bíblia pela primeira vez. Visite o nosso site, saiba mais um pouco sobre esse curso. E Deus o abençoe. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Olá, sou Michael, professor do curso sobre o livro de Romanos, e gostaria de convidar você a entrar nesta jornada conosco de estudar sobre a teologia de Jesus Cristo. O que quer dizer viver pela fé? Como é que o Espírito Santo nos ajuda a se tornar a imagem de Jesus Cristo? É uma jornada encorajante e gloriosa, e quero convidar você a entrar nisso conosco. Totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra. Meu nome é Bio Nascimento, eu sou professor da Escola da Bíblia. Gostaria de te convidar para fazer o curso Bíblia para Iniciantes. Este é um curso bem prático, bem acessível para você que talvez vai estar lendo a Bíblia pela primeira vez. Visite o nosso site, saiba mais um pouco sobre esse curso. E Deus o abençoe. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sou Michael, professor do curso sobre o livro de Romanos, e gostaria de convidar você a entrar nesta jornada conosco de estudar sobre a teologia de Jesus Cristo. O que quer dizer viver pela fé? Como é que o Espírito Santo nos ajuda a se tornar a imagem de Jesus Cristo? É uma jornada encorajante e gloriosa, e quero convidar você a entrar nisso conosco. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto
custo ver meus pecados. Graça e paz, amados. Vamos dar início ao nosso culto dominical online. A partir de agora, estaremos levando a palavra do Senhor a vossas residências. Vamos dar início à leitura inicial, com o texto em Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Tiago 1, versículo de 12 a 15. Assim diz o texto. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa atenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Amados, note que Tiago ele fala de provação e tentação. São duas coisas distintas, algo que passamos em nosso dia a dia. Quando chega o sofrimento e a aflição, nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, ficamos vulneráveis, somos tentados, mas somos tentados porque deixamos enfraquecer a nossa fé. E muitos até chegam a acusar Deus pelas tentações. O inimigo, ele não é criativo, ele é um grande plagiador das coisas de Deus e se aproveita disso para usar nas suas intenções maléficas ao primeiro sinal da nossa apostasia. Por isso, amados, nunca deixe de enfraquecer a sua fé. Persevere diante das tribulações, ore a Deus, porque Deus nos prova com o objetivo de nos aprovar, pois depois da aprovação, Ele dará a coroa da vida, que é o símbolo dado aos vencedores que Deus prometeu aos que amam. Amém? Vamos orar, amados. Santo Deus, eterno Pai, Deus da misericórdia, nos ajuda, Senhor, a perseverar na fé diante de todas as tribulações. Obrigado pela Tua presença em nossa vida, em nosso lar. Abençoa, Senhor, todos que neste momento nos assistem. Livra-nos desta contaminação, desse vírus. Abençoa todos nós com a Tua graça, Pai. E é em nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para louvar o Senhor. Vamos louvar? Vamos! O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir.
a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mal, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Bom dia, irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja sobre todos nós, amém? Mais um domingo, mais um momento da ceia do Senhor, onde nós lembramos do sacrifício do Senhor e o quanto ele foi importante para a nossa salvação. A passagem que nós vamos ler nesse momento, ela encontra-se mais uma vez em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Leia comigo, amado. 1 Coríntios 11, a partir do 23, diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Amados, a ceia é um momento especial que o nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele deixou para que a gente pudesse fazer isso eternamente, lembrando da sua morte e do seu sacrifício por cada um de nós. Mas a ceia não é simplesmente o ato de comer desse pão e beber desse suco. Ela começa bem antes, segundo a própria passagem fala, onde a gente precisa se examinar o nosso coração, o nosso corpo, para sabermos, amados, se estamos tomando a ceia dignamente ou indignamente. Nós precisamos ter sempre este momento de reflexão antes de nos unirmos no momento único da ceia.
Amados, que nosso Senhor Jesus possa estar sempre lembrado em nossa mente e em nossos corações. E que nesse momento, amados, nós possamos comer esse pão e beber desse suco da forma que Ele espera que nós comamos e bebamos. Orem comigo, amados. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício, Pai, que Tu sofreste naquela cruz sem merecer, Pai. Pensando em mim, pensando em cada um de nós, Senhor, pensando na nossa salvação. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Queremos, Pai, nesse momento em que comemos deste pão e bebemos desse suco, declarar ao mundo, Pai, que Tu és o nosso Senhor. Nossa vida é única e exclusivamente para Te adorar. Continua nos abençoando e nos protegendo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Glórias a Deus. Graça e paz, amados. Momento da oferta é um momento de alegria, é um momento de paz, onde nós devolvemos ao nosso Deus uma parte de tudo aquilo que Ele nos deu. Chegamos até este domingo, dia 14 de março de 2021. Semana difícil, mas até aqui o Senhor nos abençoou. Lembra que no Antigo Testamento, o povo de Deus, para ter paz com Deus, era necessário fazer sacrifícios. Mas hoje nós temos Jesus, que fez o sacrifício único. E precisamos ter paz nesse momento. E vimos que a paz, no domingo anterior, é a tranquilidade da alma. E quem é a paz? Quem é a paz? Abra a sua Bíblia num livro de Isaías, que Deus, através do profeta Isaías, vai dizer quem é a paz. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno,
príncipe da paz. Amados, temos um Deus poderoso, temos um Pai eterno, temos um príncipe da paz. O que ele fará? Olha o versículo 7 que diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nosso Deus é um Deus zeloso. É o príncipe da paz. Está aqui, está tudo escrito. Nosso Deus, sabe, é um Deus que cuida. Olha para trás, olha para essa semana, olha o que Deus fez por você. Veja, para chegarmos até aqui, foram muitos desafios, foram muitas tribulações, sabe? E chegar a esse momento, 14 de março, o segundo domingo do mês, sabe? Chegar aqui e poder ofertar é uma alegria, através de depósito bancário, através de transferência. Por quê? Porque a obra do Senhor não para, ela continua. É necessário fazer oferta. Pense o que Deus tem feito por você, o que nós estamos fazendo. Sabe, estamos ligando para os irmãos, podemos ofertar de várias formas, sabe? Ligando para o irmão, sabendo do irmão. Esse é um momento de crise, nós sabemos. Mas nós temos o príncipe da paz, Jesus. Ele é o príncipe da paz. Nós temos Deus, um Deus zeloso, como o texto diz, não é? Que possamos refletir nesse momento as nossas ofertas, perceber a grandeza que o nosso Deus é e que as nossas ofertas, elas reflitam essa tranquilidade da alma no mundo difícil que estamos vivendo, mas o qual a paz é possível e é possível através do príncipe da paz. Que possamos nesse momento refletir e falar com o nosso Deus. Assim vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia que fez o Senhor, um dia 14 de março de 2021, apesar de muitas tribulações, muitos sofrimentos, mas o Senhor nos conservou até aqui. E nós queremos dar o que nós temos, Pai. Queremos dar todo o nosso ser e nesse momento fazer a oferta para a contribuição do Teu reino, Pai. Que o Senhor receba, Pai, essas ofertas, que o Senhor abençoe conforme seja o Teus propósitos e que o Senhor esteja dando uma semana de paz, de tranquilidade na alma, Pai. Que essas ofertas atinjam aquele propósito que o Senhor quer, Pai, que era crescimento do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, o príncipe da paz, nós te oramos e agradecemos para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e dê uma semana de paz. Amém, amados? Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro, está dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tu, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tu, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador.
Glórias a Deus. Bom dia, que a paz de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja com todos. É muito bom estar aqui neste dia, mesmo que remotamente, depois de tanto tempo, principalmente com hoje. Neste domingo completa um ano do primeiro lockdown. E nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da salvação. Eu vou começar fazendo duas perguntas. Você tem familiares, amigos, colegas, vizinhos? Você ama essas pessoas e quer o bem delas mesmo? A palavra de Deus expressa o principal mandamento, que nosso irmão Mike já falou sobre isso no domingo passado. O principal, que é amar a Deus, e o segundo, que é amar ao próximo. Não há outro mandamento maior que estes. O propósito da vinda de Cristo e sua morte. Qual foi o propósito de Cristo ter vindo à Terra e morrer? E nós vamos também ver sobre o mandamento de Jesus de pregar o Evangelho, porque leva à salvação. A palavra de Deus relata no Evangelho de João, capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito da vinda de Cristo e sua morte é resultante à salvação. A palavra de Deus também relata no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus, falando para os discípulos, pouco antes de retornar ao céu, ele disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. O mandamento de Jesus, pregar o Evangelho, porque isto leva à salvação. Compreendendo esse fato magnífico, a morte de Cristo e esse mandamento de Cristo, o fazer e como fazer, podemos compreender o desenvolvimento da salvação, pois a palavra de Deus assegura. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Também Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, o não judeu, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Atos 8, capítulo 12, também, falando sobre o desenvolvimento da fé, fala: quando, porém, deram crédito a Filipe, então Filipe era um dos diáconos, e ele estava pregando a palavra de Deus para pessoas. E diz a palavra de Deus que o evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então, após a pregação da palavra de Deus, eles iam entregando sua vida a Jesus. Daí podemos entender o porquê do apóstolo Paulo ser guiado divinamente pelo Espírito Santo para instruir os irmãos em Roma e também a todos nós hoje em dia.
falando do poder que o Evangelho, ou seja, as boas novas, as boas notícias, tem no desenvolvimento da salvação, concorrendo com a fé. Paulo foi escolhido por Jesus para ser instrumento desse plano, conforme podemos observar na palavra de Deus. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, relata: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias, quando recebeu a ordem de Jesus para procurar Paulo e acolhê-lo e recebê-lo, ele questionou Jesus porque disse: como eu vou fazer isso? Porque esse homem veio para cá para nos prender, para nos maltratar, para nos levar preso. E Jesus falou tudo isso para ele, que ele seria um instrumento na mão de Deus. Paulo enfrentou muitos sofrimentos, apedrejamento, açoites, prisão, naufrágios, fuga e até a morte, por causa do Evangelho, pois ele sabia perfeitamente de quem havia recebido esse encargo, do próprio Jesus Cristo. Por isso, podia afirmar que não se envergonhava do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Também podia afirmar. Filipenses capítulo 9, capítulo 1, aliás, versículo 19 a 21, Paulo vai afirmar: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, nós observamos que quando Paulo estava escrevendo aos Filipenses, ele estava preso, mas ele confiava na providência de Deus e na sua libertação. Porque, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo glorificado, quer pela vida, quer pela morte no meu corpo. Porquanto, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, Paulo estava muito preparado para dizer que não se envergonhava do Evangelho, porque ele estava pronto para morrer, se necessário for, como realmente ele morreu por Cristo. Concorrendo concomitantemente com o Evangelho, no desenvolvimento da salvação, temos a fé, pois a palavra de Deus afirma, Hebreus capítulo 11, versículo 6, relata: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, que receberá recompensa todos aqueles que buscam a Deus. O capítulo 11 de Hebreus é recheado de homens e mulheres nomeados de exemplos ou heróis da fé, que demonstraram através da sua vida a Deus sua fé. Alguns exemplos: Abel, no versículo 4, Noé, no versículo 7, Abraão, versículo 8 e outros, Moisés, versículo 24, Davi e os profetas, versículo 32, e também outros que são relatados no versículo 36 e 37, e perfeitamente
Paulo poderia se enquadrar nesses 2 versículos. Amados irmãos e as pessoas que nos assistem, podemos observar que a pregação da palavra de Deus, expressa na Bíblia, concorrendo juntamente com a fé, expressa na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos leva a uma decisão, o batismo nas águas, e, consequentemente, a salvação. Portanto, meus amados, eu acredito que na sua totalidade, todos nós respondemos aquelas perguntas, que temos pessoas muito próximas e que realmente amamos essas pessoas. Será? Então, eu dirijo a você, meu irmão, minha irmã, inclusive a mim mesmo. Nós recebemos um mandamento do Senhor Jesus, quando ele falou e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, observe que ele falou para todos. Por que dia após dia, mês após mês, ano após ano, eu estou ao lado daquelas pessoas e reconheço nelas a necessidade de conhecer melhor a palavra de Deus e fazer brotar dentro delas uma fé capaz de ajudá-las a tomar a decisão mais importante da sua vida e levá-las à salvação. E não tem feito absolutamente nada. Será que amo de verdade essas pessoas? Será que tenho medo da rejeição dessas pessoas? Será que tenho medo de não ser levado a sério? Será que não tenho convicção da minha fé? Será que tenho vergonha do evangelho que pratico? Eu já vi pessoas expressarem que conhecem a Bíblia de capa a capa. Porém, se não aplicam nas suas vidas, não tem efeito algum. Eu vi esta semana um noticiário sobre a destruição de 900 veículos novos que estavam sendo montados. Porém, talvez faltava apenas um detalhe, uma peça, e tiveram que ser destruídos devido ao fechamento da fábrica dessa marca de veículos. Já imaginou se isso acontecesse com a volta de Cristo e a salvação dependesse apenas de um detalhe para evangelizar ou entregar a vida a Jesus? Eu vou concluir lendo um trecho que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Diz assim a palavra de Deus: Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que Deus nos abençoe. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamos com hinos bons de exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins, possui-me, enfim, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Glórias a Deus. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz sobre a vida de cada um de vocês e sobre a vida de suas famílias. Terminamos mais um culto abençoado, onde o nome de Jesus foi honrado e glorificado. Esse culto foi maravilhoso, mas não podemos esquecer que ele continua, pois a nossa vida é um culto que apresentamos constantemente a Deus. Eu espero e peço a Deus que esta semana seja uma semana de bênção e de proteção sobre você e sobre sua família. Quero ler para todos vocês um versículo em Mateus capítulo 10, versículo 31. Olha o que Jesus disse: não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus, ele chega a esse ponto de dizer para seus discípulos: não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Este é Jesus, aquele que olha, aquele que nos guarda e nos protege de todo e qualquer mal. Nós somos valiosos. Ele morreu naquela cruz para nos resgatar, para nos salvar dos nossos pecados e da garra do inimigo. Por isso, vamos ficar firmes e confiantes no Senhor. Eu peço ao poderoso Deus que guarde você e sua família e derrame uma bênção preciosa esta semana sobre você e sua casa. Fiquem com Deus. Excelente semana.